Olha eu mais uma vez, meu caro rubro-negro, um corte do Troca de Passe, atualizando a situação do Flamengo, hotel diferenciado para não sentir tanto a altitude durante o jogo e etc, e etc. Vamos lá conferir esses detalhes da preparação do Mengão para esse jogo de estreia da Libertadores, que é importante sim começar com o pé direito. Bora lá, os créditos vão para o Sport TV, o link abaixo, mas antes se inscreva aqui no nosso canal ASR Fla, não esqueça, eu lhe peço, ative o sininho, deixa seu like, é importante e ajuda demais aqui. Vamos É lá. isso aí, vamos falar do Flamengo também? O Flamengo joga em Cusco, na bela cidade de Cusco, bem pertinho ali, é a porta de entrada de Machu Picchu, né, que é um patrimônio da humanidade. Não pude conhecer como eu gostaria. Eu também não. Eu estive lá a trabalho. Aham. Na última vez que o Flamengo foi a Cusco, estava cobrindo pelo Jornal O Globo. E a dor de cabeça que eu tive por causa da altitude não me permitiu Avançar. conhecer melhor a cidade, infelizmente. Olha, quem conheceu bem a cidade foi o Bruno Cortes e traz detalhes do Flamengo pra gente. Fala, Bruno! Fala pessoal do Troca de Passes, falamos direto aqui de Cusco, no Peru, onde o Flamengo faz a sua estreia nessa quarta-feira na Libertadores contra o time local, o Cusco Futebol Clube, vice-campeão peruano, conseguiu por isso a vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Mas ao que parece o grande desafio para o Flamengo nessa partida é a altitude. Estamos aqui 3.350 metros acima do nível do mar. Os jogadores sentem, muitos sentem muito, né? Tem falta de ar, tem náuseas, tem vários problemas relacionados à altitude. Então o Flamengo fez toda uma logística para tentar diminuir os efeitos da altitude. Por exemplo, nesse hotel aqui que o time está hospedado, tem uma tubulação que permite a entrada de mais oxigênio. Então os jogadores do Flamengo, na teoria, vão se sentir aqui dentro do hotel com uma altitude de 2.500 metros, então quase 1.000 metros abaixo do que é realmente a altitude aqui de Cusco. E aí a ideia é só sair na hora do jogo, ali 2 horas antes do jogo, para aí sim esses jogadores sentirem os 3.350 metros, mas o consenso da medicina esportiva é de que se o cara chegar perto da hora do jogo, se o time chegar perto da hora do jogo, tem mais chance de sentir pouco os efeitos da altitude. Então é um Flamengo que chega na noite dessa terça-feira aqui, na quarta depois do jogo não vai poder ir embora logo depois, num voo fretado, porque o aeroporto de Cusco é muito pequeno, então só vai embora daqui de Cusco na quinta-feira de manhã. Bom, o Flamengo treinou hoje de manhã no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, e o técnico Leonardo Jardim certamente já está armando ali que time colocar em campo, o time titular vai ser esse, né? Porque ele tem alguns problemas, são 4 desfalques confirmados importantes. O Jorginho está com a lesão na panturrilha, o Pulgar com a lesão no ombro, o Alexandre não se recuperou da lesão na coxa, ainda tem o Cebolinha que quebrou a costela. Então esses 4 estão fora, são 4 desfalques confirmados para o Leonardo Jardim. E é claro que a expectativa de todos, né, do time, dos jogadores, comissão técnica e da torcida, sim, conseguir uma vitória nesse começo aí de caminhada rumo ao pentacampeonato da Libertadores. É bom lembrar, para o torcedor, é sempre bom quando a história é boa, né, nesse caso é positiva, que jogando aqui no Peru o Flamengo nunca perdeu e jogando aqui em Cusco, na última vez que isso aconteceu, deu tudo certo. O Flamengo foi bem, 3-0 na Libertadores de 2008 contra o Cienciano, que é um outro time daqui. Então é um Flamengo que jogando no Peru, mesmo na altitude, é um Flamengo que vai bem, é verdade. Mas, de uma forma geral, jogar na altitude a gente sabe que é um problema para quem não está acostumado. O Flamengo mesmo jogando em altitudes extremas, acima ali dos 2.500, tem mais derrotas do que vitórias. São 9 derrotas, 4 vitórias. Então é claro que todos sabem que não é fácil, é uma questão relevante, mas é um Flamengo que se preparou para isso. Veremos de que forma, então, entra esse Flamengo, que time titular vai ser esse que vai enfrentar o Cusco nessa quarta-feira. Tá bom? Beijo para vocês, pessoal. Valeu, outro, Bruno. 3.350 metros acima do mar. Essa... Garcilaso de la Vega. E o time mudou de nome, né? Porque o Cusco, na verdade, era o Real Garcilaso. Isso. Né? E trocou de nome. Esse é o adversário do Flamengo, além da altitude. Vamos com informações, então, do adversário do Flamengo. Quem traz é o nosso Rafael Sibila. Fala, Sibila! Fala, Diniz, tudo bem? Um forte abraço para você, para todo mundo que está aí no Brasil. Bom, o Flamengo vai estrear na Conmebol Libertadores deste ano no Peru, em Cusco. Imagino que vocês já debateram bastante sobre a questão da logística para que o Flamengo pudesse chegar à cidade de Cusco. E, claro, terá esse adversário que é a altitude de 3.400 metros acima do nível do mar, mas vai encarar uma equipe que
tem um futebol, uma proposta de futebol bastante ofensiva nesta temporada. Primeiro, falando sobre o Cusco FC, o Cusco Futebol Clube, que com esse nome vai disputar a Libertadores pela primeira vez, mas o Cusco FC é o antigo Real Garcilaso, que disputou 4 edições da Conmebol Libertadores. A última foi em 2019. Em 2020, deixou de ser Real Garcilaso e passou a ser Cusco FC, e agora, com esse novo nome, pela primeira vez, vai disputar a Conmebol Libertadores. Nesta temporada, está na 6ª posição no Campeonato Peruano, com 4 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Já teve uma troca de treinador. No último jogo pelo Campeonato Peruano, houve a estreia do Alejandro Orfila, técnico uruguaio, com passagem aqui pelo futebol argentino. O último time que ele dirigiu aqui na Argentina foi o Gimnasia La Plata. Estreou com vitória, 3-1 sobre o Melgar, fora de casa. O Cusco vem de 2 vitórias fora de casa no campeonato peruano e tem como principal jogador o argentino Facundo Cajejo, atacante do time de 33 anos, que nesta temporada marcou 6 gols em 9 jogos, mas que vem numa sequência artilheira. Nos últimos 3 jogos, marcou 4 gols, sendo que contra o Melgar ele balançou a rede 2 vezes. Ele deu uma entrevista hoje para o meio RPP, lá do Peru, e ele falou sobre a importância de somar pontos em casa, para o Cusco ter chances de avançar às oitavas de final, e que para esse jogo contra o Flamengo é importante o time estar sólido defensivamente para que os jogadores do ataque possam jogar com mais liberdade. Diniz. Valeu, Sibila. Volta daqui a pouquinho para trazer outras informações pra gente. O vento que estava em Montevidéu chegou no Sibila lá. A câmera estava balançando, o cabelo do Sibila estava voando. Tava tossindo. Tava tossindo também, tá fácil essa troca de tosse. Olha, você ia contar uma história sobre a última visita do Flamengo a Cusco? Não, é interessante. O Flamengo, quando o Flamengo jogou em 2008 contra o Cienciano, que é o outro time da cidade. Pela Libertadores daquele ano. E o Flamengo chegou àquela Libertadores no meio de uma campanha institucional contra os jogos da altitude. E o Flamengo foi à FIFA tentar proibir os jogos da altitude. Aí eu trabalhava no Jornal o Globo, fui para Cusco para fazer a cobertura do jogo, cheguei antes, e fui entrevistar os líderes da torcida do Cienciano na época e de pessoas da cidade, de associações de comunidade da cidade mais ligadas ao futebol. E eles disseram, olha só, a gente não vai... a gente foi discriminado, nós não vamos encostar um dedo, ninguém vai ser agredido no Flamengo, mas eles vão perceber como eles discriminaram a gente. Na hora que o Flamengo desembarca, tem uma manifestação na porta do aeroporto. E gritava, altitude não mata, altitude não mata. E os jogadores do Flamengo entraram no ônibus, e tudo ordeiramente, sem nenhuma... O Flamengo foi pro jogo, o Flamengo jogou muito bem o jogo, ganhou de 3-0. Na hora que o Flamengo faz o 3º gol no jogo, o estádio começa a aplaudir a atuação do Flamengo. Você vê como foi uma atitude de fair play. Eles estavam chateados com a forma como o Flamengo se manifestou, mas fizeram questão de receber ordeiramente, se manifestaram e aplaudiram o futebol que o Flamengo jogou. Foi uma história que eu achei muito interessante na época. Bom exemplo. Bom exemplo mesmo. Né? É isso. Agora, sobre o time, algumas mudanças vão ser necessárias, né? Tem 5 jogadores que não vão poder participar do jogo. Jogar na altitude é difícil, né, Ramon? Você jogou na altitude, né? Não. Não jogou? Estive no banco. Jogar não. Há uma preparação especial? O Flamengo está ficando num hotel pressurizado? Nunca tinha ouvido falar. Também não. Por Deus, eu também ouvido falar sobre isso, nem sabia que existia. Vamos ver se causa algum efeito positivo no Flamengo amanhã, né, Ramon? Já é uma solução para as equipes brasileiras, enfim, sul-americanas que não jogam no seu país, na sua cidade natal, na altitude, porque realmente, claro, não tem como proibir jogo na altitude, senão eles vão jogar onde, né? A gente é outra história. As equipes são dali. São dali, não tem como proibir. Mas que afeta, muito afeta. Isso já é importante, ter um hotel pressurizado, né? Nossa tarde apostou aquilo ali. E vamos ver se isso faz diferença mesmo, se algum estudo, se a ciência vai comprovar em relação a isso. Mas o Flamengo vai precisar de mudanças, além das obrigatórias, já não tem o Jorginho. E eu acho que pode apostar num time de muita velocidade, de muita transição, né?
para tentar ter um time que controla a bola o máximo possível para quando puder acelerar, para poder agredir o Cusco. Não tem Jorginho, não tem Pulgar, né, Mansur? Tô imaginando que Everton Araújo e Paquetá como segundo homem de meio campo, provavelmente? Acho possível, Ou você acha que é possível entrar do De La Cruz, por exemplo? O De La Cruz é curioso, Ele sofre com altitude. mas ele foi Cruz. incluído, foi até uma surpresa viajou? ele ter sido relacionado e incluído no grupo que vai, porque em outras viagens do Flamengo... Ele sequer viajou, né? Ele não foi. O que eu imagino é que vai tentar uma fórmula de mais controle possível do jogo, evitar que o time precise fazer um jogo de ida e volta o tempo todo e ter algumas capacidades, algumas escapadas para tentar resolver o jogo, porque agora a questão do hotel, assim, a minha sensação é que você reduz o tempo de exposição à altitude. Então, em geral, o que se diz é que são 6 horas para o organismo começar a ter as reações mais adversas. A pressurização, pelo que me informei e o pessoal, os colegas que estão lá informaram, ela não reduz a sensação do quarto ao nível do mar, porque não é possível. Mas reduz a 2.500, aproximadamente 2.500. Bruno trouxe, exato. Então, já é algo um pouco, dá também um pouco mais de conforto para o jogador pernoitar, ter uma noite de sono melhor. Enfim, A verdade é que os clubes tentam de tudo, né? E a gente não percebe muita diferença. É difícil, o jogo vai ser difícil, porque são circunstâncias muito diferentes das habituais. Isso não tem jeito. Bom, esse foi o Tá Na Área. Cara, vi aí que o Flamengo tá fazendo de tudo para tentar equiparar a situação. Hotel com toda essa estrutura adequada para manter ali próximo ou diminuir a sensação da altitude para não influenciar tanto no jogo. E vai influenciar sim, chega uma hora que não tem como. Mas eu acredito que o Flamengo, por ser maior, tem um elenco melhor, tem um elenco vasto, né? Um elenco com mais opções. O Flamengo vai dar um jeito, vai trazer esses 3 pontos, porque precisamos para dar um pontapé na Libertadores com o pé direito, lógico. E você vê aí, né? Hotel diferenciado e tudo mais, tentando outros caminhos, porque as outras técnicas feitas antes não surtiram efeito, que era ir antes, passar dias treinando lá para se adequar à altitude, não foi a melhor opção, eu acredito, e optou por essa. Tomara que dê certo. Mas enfim, o vídeo é isso aí, se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho, deixa seu like, é importante. 2-1 para mim. E o seu? Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.